Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu boletim do esporte do dia de hoje. E hoje, nesse terceiro bloco, vamos conversar com o Alexandre Vox, economista. Vamos falar sobre os clubes do Rio de Janeiro, né? E a gente vai ter bem, depois bater papo em outra oportunidade, outro dia, falando sobre a gestão do futebol. Mas hoje nós vamos falar sobre a situação dos clubes do Rio de Janeiro, a situação dos clubes aqui de Campo. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Igualmente, é um prazer falar com você. Alexandre, como é que você está vendo a situação dos clubes do Rio de Janeiro, principalmente em falando, primeiro, no futebol, aproveitando, fazendo um pacote do futebol e a situação econômica de cada clube. No caso, o Botafogo não está nem com o Pires mais na mão, né? Já perdeu o Pires, já está com a mão mesmo buscando. O Fluminense com a parceria meio claudicante, o Vasco numa situação também complicada de salários atrasados, o Flamengo com dívida enorme e os clubes da nossa região aqui, uns não estão participando de competições devido à falta de recursos. O que está acontecendo com o futebol do Rio de Janeiro? Olha, na verdade, saiu um estudo recente, os 27 maiores clubes do Brasil, vamos dizer assim, têm uma dívida de 6 bilhões de reais, uma dívida consolidada em balanço. Então, o problema não é um privilégio, entre aspas, dos clubes do Rio de Janeiro. Agora, sem dúvida, alguns clubes da capital, principalmente os grandes clubes, né, estão endividados, dívidas que se acumularam ao longo dos anos. Como essa dívida chegou a esse ponto é um assunto que a gente poderia levar mais tempo a discutir, mas existe sim uma dívida grande, apesar de as receitas terem aumentado por conta da TV, o sistema de cotas de TV aumentou a parte de cada um, as receitas cresceram também, mas infelizmente, né, a dívida cresceu, tem clube que deve aí 3, 4 anos de receita bruta. Sem dúvidas. Né? E o caso mais grave, na minha avaliação, é claro que aqui é uma opinião própria nesse momento, é o caso do Botafogo, que, a meu ver, a administração recente não se preocupou e achou que podia ir empurrando com a barriga a dívida, como sempre todos os outros fizeram no passado, só que o momento é outro. Existe o poder público cobra, exige, tem instrumentos para penhorar receitas, então o Botafogo ficou numa situação um pouco fora de controle por causa a meu ver, da gestão inepta desses últimos tempos. Essa é uma opinião pessoal. O caso do Fluminense é um caso à parte, por quê? Porque durante anos, e a meu ver, aproveitou mal uma parceria excelente com a Unimed, mas de alguma forma aproveitou em resultados esportivos, financeiros nem tanto. A atual administração é mais zelosa, tenta, vamos dizer assim, amortizar uma dívida que o Fluminense deve demorar 20 anos, se não fizer mais dívida nenhuma daqui para frente, para amortizar a dívida total. Nossa. O Vasco da Gama, que durante muitos anos na gestão Eurico foi uma caixa preta, o Roberto Dinamite assumiu e não conseguiu resolver. Não abriu a caixa preta e nem resolveu o problema da dívida. Né? E o caso do Flamengo, que deve 4 a 5 anos de receita bruta, uma receita bruta gigantesca, que eu só posso entender isso como gestões, como sucessivas gestões ineptas, ineficientes, para não dizer outras coisas que a gente não tem prova. Mas um clube que tem uma receita grande, uma grande torcida, chegar a uma dívida, ter uma dívida que se aproxima hoje de quase 1 bilhão de reais. Você imagina como é que se paga isso? É claro que é uma dívida de longo prazo, parte dela negociada com o governo federal, como é o caso dos outros, né? Mas, de qualquer forma, se a gente puder fazer um diagnóstico, se fossem empresas, os 4 do Rio de Janeiro, se vendessem seu patrimônio, não conseguiriam pagar a dívida. Tem uma situação falimentar. É uma situação muito complicada, né? E aqui a gente vê também a nossa situação, a nossa realidade de Americano, Goytacás e Rio Branco. Os clubes acabaram perdendo o patrimônio, né? Por exemplo, o Americano fez a parceria de troca, né? Fez a permuta de troca do estádio, né? O Godofredo Cruz por uma área lá em Guarulhos. O Goytacás acabou perdendo a Vila do Curumim e está em negociação, não sabe se vai perder, se não vai, está na justiça. E Rio Branco, que conseguiu, depois de longos anos, que era um patrimônio lá em Guarulhos, conseguiu montar uma estrutura, mas não consegue tocar essa estrutura. O que acontece também aqui? É a mesma coisa? Olha, aí um contexto, né? Eu costumo pensar assim, a gente vai para Campinas, que é um grande centro, tem 2 clubes tradicionais e não conseguem sobreviver. O caso do Guarani, o Guarani está agonizante. Foi campeão brasileiro da Série A, está agonizante. E Guarani, e Campinas é uma cidade maior do que Campos. Campos é uma cidade que tem entre 500 e 600 mil habitantes. É muito pouco provável que consigam subsistir 3 clubes profissionais disputando campeonatos de ponta. Infelizmente, o diagnóstico é esse. E pior, né? O modelo atual
do futebol profissional no Brasil, parece que selecionou 12 ou 15 clubes para sobreviverem. E os outros... Tende a falir, exatamente, tende a acabar. Fecha, infelizmente, porque esses clubes existem clubes tradicionais americanos, Goitacás, Rio Branco, para falar dos de Campos, Olaria, Bangu, Madureira é um caso à parte, né? E outros pelo Brasil. Campo Grande, Mesquita, Portuguesa, né? São clubes tradicionais, São Cristóvão, times tradicionais do campeonato. Que ficaram fora, estão praticamente fechados, porque o sistema privilegia um grupo, né? Você pega, se você somar a Série A, B e a C, são quantos clubes? 60 clubes, sei lá. Por aí. É muito pouco para um país que tem uma tradição, uma cultura do futebol. Eu entendo o seguinte, esses clubes tradicionais federados, eles deveriam sim, como provedores de jogadores para os de maior investimento, provedores de jogadores para a seleção brasileira, deveriam receber recursos da televisão e da federação, mesmo que não disputassem campeonatos. Agora, não pode receber o recurso e usar mal. No caso do recurso da federação, você vê a disparidade de valores, né? O time de São Paulo, que vai disputar o 3º e 4º lugar, né? Que fica em 3º e 4º lugar no ranqueamento das chaves do primeiro turno do campeonato, recebe 250 mil. Né? O 3º e 4º colocado do Estado do Rio de Janeiro briga por 25 mil. 25 mil não paga o elenco, às vezes não paga o jogador. Exatamente. Um jogador. Exatamente. Não é verdade? Então fica difícil você ter essa estrutura toda, né? Com 25 mil, 250 mil, não é muita coisa, mas dependendo do time que você tem e dependendo da qualidade em termos de valor que você tem, dá até para aliviar um pouquinho a folha. Agora 25 mil não dá. É impossível. Né? No nível do futebol de alto rendimento, manter um clube com 25 mil, um campeonato que dura 2, 3 meses, 6 meses. Não dá nem para pagar as despesas de um mês, né? Com situação de viagem. Porque a gente estava conversando aqui com os dirigentes do Goitacás e Americano, né? Um jogo em Campos sai entre 9 e 10 mil reais. Você vê que absurdo. Né? 9 a 10 mil reais. E aí, além da federação não viabilizar os recursos, ainda cria despesas extras com aumento de comissão de arbitragem. Quer dizer, é difícil para o pequeno clube sobreviver em campeonatos que não tem apelo. Sem dúvida. Não tem televisão. Né? Isso aí só pode chegar onde chegou. Vários tradicionais clubes fechando a porta. Quer um exemplo? Um absurdo, o América do Rio. América do Rio, é verdade. Para ter uma ideia, eu fui no estádio do Ítalo Delcima, do Campo Grande, recentemente. O estádio está acabado, com infiltrações, o muro dos fundos que passa a linha férrea totalmente aberto, ou seja, dentro do Rio de Janeiro, no centro, né, praticamente, não é no centro do Rio de Janeiro, mas era tradicional os jogos lá. Sim. Né, e de uma situação como essa. Você acredita, Alexandre, o que precisaria ser feito para mudar a realidade, principalmente aqui de Campos? Bom, aqui de Campos, eu por princípio, sou contra patrocínio do setor público para times de futebol. Eu acho que os governos têm outras prioridades. Sem dúvida. Então, infelizmente, depender de recurso de verba pública e pedir isso para que seja usado para resgatar ou restaurar os clubes é uma coisa que eu não defendo, porque acho que não é dever do Estado fazer isso. Agora, os clubes, a mudança eu não sei, é preciso pensar sobre a possibilidade de voltar à rivalidade, talvez um campeonato regional, tá certo? Formar jogadores, investir na formação de jogadores, tentar fazer jogadores, é difícil, na teoria é fácil, mas na prática é difícil, porque você vê que os grandes clubes do Brasil selecionam no universo do Brasil inteiro e até da América do Sul, tem 300 jogadores, às vezes vingam 2 ou 3. É verdade. Então você pensa, vamos restringir aqui a Campos, vamos formar jogador aqui em Campos, mas é a realidade dos clubes locais. E a gente tem que pensar o seguinte, é muito difícil sobreviverem os 3 grandes disputando campeonatos de primeira divisão. Eu sinceramente sou pessimista em relação aos clubes de Campos. Eu vejo assim, nesse modelo que está aí, a não ser que sim, os clubes do Brasil todos entendam, os grandes, os médios, os pequenos, que o grande volume de recursos, que os 27 maiores clubes do Brasil receberam 3 bilhões e 600 milhões de reais de receita no ano passado. Uma parte desse recurso que
vem da televisão, aliás, grande parte dele deveria ser distribuído entre os clubes tradicionais, pequenos, para que eles exercessem o seu papel de formador, né, que eles continuassem a existir pela história, pela tradição e por sua importância no futebol brasileiro. De outra forma, quer dizer, como um negócio em si, e futebol é negócio, eu vejo muita dificuldade para Americano, Goytacás e Rio Branco sobreviverem e enfrentarem os próximos tempos aí. Alexandre, muito obrigado por sua presença aqui hoje. A gente vai voltar a falar sobre futebol, sobre gestão de futebol, falar sobre essas situações em outro programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, vai ser um prazer falar com vocês. Tá certo. Então, olha, estamos encerrando o Boletim do Esporte de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira, a partir de 1h30 da tarde, ou 13h30. Que você tenha um ótimo final de sexta-feira e um ótimo final de semana para você. Na próxima segunda-feira, então, um novo encontro marcado aqui pela Terceira Via TV.